Sabe aquela surpresa que ninguém, mas ninguém mesmo quer ter? A de um equipamento super importante quebrando do nada. Pois é, isso geralmente cria um efeito dominó de custos, de dor de cabeça, é um verdadeiro caos. Mas, e se a gente pudesse acabar com essa surpresa de vez? E se fosse possível antecipar o problema antes mesmo dele acontecer? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos pensar um pouco. Qual é o custo real quando uma coisa dessas acontece? Muita gente pensa logo na peça que quebrou, no conserto, né? Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. A produção inteira para, os prazos vão por água abaixo e, de repente, o prejuízo se espalha por todo lado. Essa cascata de problemas, esse é o verdadeiro custo de ser pego de surpresa. Agora, vamos imaginar o contrário. Um cenário onde ser pego de surpresa por uma falha simplesmente não acontece mais. Essa é a grande virada de chave, sabe? Trocar aquela correria de ficar apagando incêndio o tempo todo por uma prevenção inteligente. Um dia a dia operacional sem esse tipo de susto. Parece bom, não é? Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais fundo no problema. O jeito tradicional de lidar com isso, que é esperar a coisa quebrar para depois correr e consertar, tem uma falha fundamental. Essa abordagem de só reagir ao problema cria um efeito dominó que pode ser devastador para qualquer operação. E olha só essa cascata em ação. Quando o equipamento não é monitorado, os custos vão lá para cima. Não só do conserto, mas da operação parada. Aí vem as interrupções e os riscos de danos maiores, como perda de produtos, falta de água ou até mesmo incêndios. E no final, tudo isso causa um desgaste no equipamento que, sinceramente, não precisava acontecer. E aqui está o pulo do gato, o melhor, o grande problema. Muitas vezes, a questão não é nem a falha em si, mas o tempo que se leva para descobrir que ela aconteceu. Quando a equipe de manutenção finalmente fica sabendo, bem, aí já é tarde demais. O estrago já está feito e o conserto acaba sendo muito mais complicado e caro. Então, para atacar a raiz desse problema todo, que é a falta de informação na hora certa, foi desenvolvida uma solução bem inteligente. Vamos conhecer agora o SMC. SMCE. A sigla pode parecer complicada, mas significa Sistema Autônomo de Monitoramento de Cargas Elétricas com Alertas Inteligentes. Na prática, pense nele como um vigia digital. Um vigia que nunca dorme, nunca pisca e fica o tempo todo de olho no funcionamento dos equipamentos mais críticos. Tá, mas como é que isso funciona no dia a dia? É bem direto. O sistema monitora várias máquinas ao mesmo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se alguma coisa saia do normal, tipo, o motor começa a consumir mais energia do que deveria, ele percebe isso em segundos. E na mesma hora, ele manda um alerta direto para a pessoa certa, lá no Telegram. Ah, e um detalhe importante: se a internet cair, ele se vira sozinho para se reconectar. É um sistema bem robusto. Ok, alguém pode estar pensando: peraí, mas monitoramento de equipamento não é exatamente uma novidade. E é verdade. Mas o que faz essa abordagem aqui ser diferente? O que realmente se destaca? Vamos dar uma olhada. A grande sacada aqui é a inteligência por trás de tudo. A comunicação não é um e-mail genérico que se perde na caixa de entrada. É um bot no Telegram, que interage com a equipe. Os alertas têm níveis de urgência. O sistema consegue lidar com um monte de dispositivos ao mesmo tempo sem engasgar. E, talvez o mais importante, ele guarda tudo. Todo o histórico fica registrado para análises futuras. É um ecossistema completo. Esse comparativo aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, o jeito antigo, depender de checagens manuais, descobrir o problema tarde demais e viver reagindo, consertando o que quebrou. Do outro, o jeito SMC, monitoramento automático, alertas em segundos e foco total em prevenção. É literalmente a diferença entre viver apagando incêndio e, de fato, impedir que o fogo comece. Certo? A gente já viu que a tecnologia é inteligente. Mas na prática, no dia a dia da operação, o que isso muda? Qual é o impacto real? Vamos ver como isso se traduz em resultados concretos. Olha, o retorno é direto. Imagina só, uma operação rodando sem parar, sem interrupções, porque os problemas são identificados antes de virarem uma bola de neve. Imagine equipes fazendo manutenção preditiva, não corretiva. É isso. É ter uma resposta imediata, transparência total para todo mundo e a paz de espírito de saber que o sistema está sempre de olho. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito, porque no final das contas não estamos falando só de colocar sensores e receber um monte de dados. O ponto é aplicar uma camada de inteligência em cima de tudo isso. É transformar dados brutos em ações preventivas, em controle de verdade. E essa é a ideia central.
A tecnologia permite transformar o monitoramento de cargas elétricas em uma operação que é, ao mesmo tempo, inteligente, preventiva e totalmente conectada. É basicamente o fim da gestão que vive à base da surpresa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com a tecnologia que temos hoje em mãos, ser pego de surpresa por uma falha de equipamento deixou de ser uma fatalidade, algo inevitável. Na verdade, virou uma escolha. Então, a pergunta que fica no ar é: quanto vale para uma operação eliminar esse fator surpresa da equação de uma vez por todas?